Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Que prazer imenso recebê-los aqui nessa manhã. Que prazer também ter a companhia daqueles que nos acompanham pela rádio. No início do tempo comum, hoje celebramos o terceiro domingo, a liturgia da igreja que nesse ano nos ajudará a trilhar o caminho feito pelo evangelista Marcos, o grande catequista. Dentre os 4 evangelhos, ele é o mais resumido, o mais contido, e aquele que tem a preocupação única: apresentar Jesus, revelar Jesus à comunidade, a cada um de nós. E é muito importante nós ficarmos atentos, porque como Marcos é tão contido e resumido, a gente corre o risco de se perder, né? De deixar uma palavrinha fora, de não dar importância a um verbo, a uma circunstância, às vezes peculiar. Nessa manhã de domingo, eu gostaria de refletir com vocês aquilo que é a proposta da palavra hoje, evidentemente, mais o Evangelho e a primeira leitura, mas a segunda também colabora, o Salmo de hoje. Um dia nós fomos inseridos na vida do Cristo pela graça do batismo. O mesmo batismo que as crianças daqui a pouquinho serão submetidos. Cada um de nós. Passamos pela fonte da água viva para deixar a vida velha para trás e entrarmos numa vida nova. E você há de se lembrar, né, esse percurso já percorrido. Como é que essa vida nova ainda permanece em nós? Como é que você está? Quanta coisa velha daquela água que nos lavou, a gente continua carregando até hoje. Porque parece que é uma sujeira que gruda na gente e não quer sair. Nós não fomos batizados por uma ideia. Não fomos chamados por uma ideologia. Nós fomos chamados por uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ninguém se apaixona por uma ideia. Até pode apaixonar, mas logo passa. É paixão que... Quantos esquemas que a gente já colocou na cabeça e achou que era certo e era daquele jeito. E depois você viu que não virava nada. Tem que trocar.
Tem que mudar. Ideias, pensamentos, sentimentos mudam. Mas nós não fomos chamados por ideia, pensamentos e sentimentos. A fé é abraçar o seguimento a uma pessoa. Jesus Cristo. Tem que ter clareza dessa experiência. Porque isso faz a diferença para nós. Cada um de nós não entramos num caminho por acaso, ou porque alguém falou, porque não sei quem disse que é o certo, né? Imagina se meus filhos vão ficar pagãos e eu tenho que botar ele no batismo da igreja. Como se fosse só um rito. Não, eu gostaria de ajudar a cada um de nós aqui, você que está na rádio também, que possamos nessa manhã refletir a quem de fato nós seguimos. Que caminho é esse que nós tomamos? Que caminho é esse? Porque muitas vezes nós seguimos a nós mesmos e achamos ou até falamos que estamos seguindo a igreja, Jesus. Acorda, porque muitos de nós seguimos a si mesmo. Inventamos os esqueminhas, fazemos os nossos planos e Deus está fora. A palavra de hoje, meus amados, nos convida, porque Jesus está fazendo o chamado dos seus primeiros discípulos. E o Evangelho, em consonância com a primeira leitura, quando o profeta Jonas foi enviado a Nínive e anunciou que aquela cidade seria destruída se ela não se convertesse ao Senhor. E disse que era uma cidade grande, não era o tamanho de Campo Verde. Se era 3 dias para atravessar essa cidade, bem capaz que era quase igual São Paulo, sei lá, porque 3 dias era grande o trem. Campo Verde, meia hora você atravessa. A pé. Era grande. E diz que na pregação de um dia, o profeta conseguiu, tocar o coração daquelas pessoas e elas abraçaram a proposta, colocaram cinza nas cabeças, vestiram o saco, penitenciaram-se, porque elas entenderam que não é possível seguir a Jesus, aquele que nos chamou, que nos consagrou, que nos ungiu pelo batismo. Não é possível continuar no mesmo caminho. Por isso que o início do Evangelho de Marcos começa dizendo exatamente essa convocação. Aliás, é uma intimação. Convertei-vos e crede no Evangelho. Vocês não foram batizados para viver essa vidinha miúda. Meu Deus do céu. E aí? Sabe, né? O que a gente vai fazer, O que eu e você podemos fazer em nome da nossa fé, da fé que nós abraçamos, do caminho que nós propomos a seguir, do processo de conversão que nos convida a não aceitar, a não se tornar conivente com tantas injustiças, com tantas arbitrariedades que se praticam. Mas nós cristãos não temos nada a ver com a política. É por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo. Porque enquanto nós batemos no peito dizendo eu sou católico, eu não tenho nada a ver com a política, aí que o demônio toma conta mesmo, É isso que eles querem mesmo, que a gente não toma conta de nada, deixa eles tomar conta, Aí eles fazem o que eles quiserem. É simples de entender. Mas quem votou, ou quem vota, somos nós. Sim ou não? Somos nós que votamos. Mas hoje, a palavra nos convida a esse processo de conversão, porque desde o dia que nós fomos chamados e entramos nesse caminho, nós precisamos progredir nele. Ninguém vai seguir Jesus de ouvir falar. Ninguém vai seguir Jesus porque ele é curandeiro, ou que ele realiza milagres, que ele pode fazer alguma coisa para sanar alguma dor,
alguma dificuldade que nós tenhamos ou que enfrentamos no dia a dia. Só por isso ninguém segue. Pode até seguir por algumas horas, alguns dias. A proposta é a vida toda. É a vida toda, meus amados. Por isso que ele, convidando aqueles primeiros pescadores, ele não foi a Jerusalém, que era a sede, a capital, o centro do poder. Ele foi a Nazaré da Galileia, lá no norte, nas margens do mar da Galileia. Região de gente simples e pobre. Não gente graduada, com doutorado, mestrado. Com gente muito simples, os pescadores, que vivia da pesca. Eles são os primeiros discípulos. Porque também eles têm muito mais facilidade do que nós, os que já temos doutorado, mestrado, não sei o quê, bibibi. Nós temos mais dificuldade porque estamos mais apegados às coisas que nós temos, que adquirimos, né? Fomos juntando, não é assim? Quem é mais simples, que não tem muita coisa, é muito fácil de deixar. Pensa aí para você ver. Vixe, né? Fácil. Agora, quem tem muitas posses, terá muita dificuldade de deixar. Vixe, pensa para você ver. Entenderam por que ele foi procurar os pescadores? Tinha muita coisa para perder, não. Deixaram tudo. Inclusive pai, mãe, mulher, tudo quanto é coisa. Olha lá, está no texto. Deixaram tudo para seguir. Eu sinto que hoje, para nós, muitas e muitas vezes, o seguimento de Jesus, que não é só, né, botar o pé na estrada e dizer, pronto, está resolvido, eu vou na missa todo domingo, e daí? Só isso? Estamos iniciando mais um ano novo, né? Que caminho você vai trilhar novo esse ano? Vai continuar no mesmo, velho? O que tem de novo? Não é suficiente só a gente dizer, eu estou fazendo as minhas devoções, as minhas orações, né? Já basta, tá bom. A gente está instalado, né? O grande perigo para nós é de julgarmos ou acharmos que nós já estamos no caminho e é suficiente. Amém? Não precisa fazer mais nada. Aqui que é o perigo. Então, o perigo maior é para nós que já estamos dentro da igreja. Porque a gente corre o risco de achar que não precisa fazer mais nada. Já estou. Pelo menos uns pinguinhos respingam em mim. Respingam de mim. Opa! Por isso que a palavra do Evangelho de hoje é incisiva e continua batendo na nossa cabeça. E não pode parar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter é mudar de vida. Não é só uma mexidinha, né? Umas reforminhas, pintar o cabelo de azul, né? A mulher falou assim, padre, esse ano eu vou começar diferente. Pelo menos vou pintar meu cabelo de azul. Grande coisa. A reforma tem que ser dentro, né? Só a mudança da maquiagem não resolve, né? A conversão tem que ser do coração. Por que caminhos é que nós vamos trilhar esse ano que está começando? Se o chamado é, muda de rumo, muda de vida. Porque quando nós encontramos com Ele, que não é ideia, nem ideologia, nem pensamento, é uma pessoa. Quando nós temos a convicção de que seguimos uma pessoa, e que essa pessoa vai nos levar a algo muito maior, então nós somos capazes de deixar tudo. Pai, mãe, como diz a segunda leitura. Quem tem mulher, viva como se não tivesse. Percebe? Não é que está desfazendo do casal. Você pode continuar casado, mas não se prenda a isso. É porque tem gente que fala assim, eu não estou ajudando muito mais na igreja porque agora eu casei. Isso é impedimento? Percebe? É simples. Não estou ajudando mais na igreja porque agora eu me formei em agronomia e eu tenho que cuidar
da fazenda lá, não sei do que. Opa! É lá, onde você está, onde você trabalha, onde você vive, onde você convive, que você vai vivenciar o segmento. É tão simples, eu não sei, né? É tão simples olhar esse quadro. Então, não posso, né, esticar muito a conversa, mas tem muito para nós refletirmos aí. Que nessa manhã nós possamos, revendo a nossa vida e aonde é que nós nos encontramos, para poder dar passos significativos nesse ano. A não ser que nós ainda continuamos seguindo Jesus de longe, né? De alguém que ouviu falar, de que uma história aí de um Jesus que andou por aqui, né? Veio lá na Galileia, lá em Israel, mas que nunca chegou até nós, né? Nunca teve esse encontro pessoal assim, zóio no zóio. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Que glória é tua vida em minha vida, que honra é tua vida em minha vida. Porque depois que nós encontramos com Jesus, não dá mais para ficar naquela vidinha. A conversão é radical. A gente muda o jeito de escutar a música, muda a viola, troca de livro. É outra coisa. É outra coisa. A gente não só vira a página, troca de livro. Você sabe disso. Quem já passou por isso sabe. Não dá mais para continuar no mesmo caminho. Percebe? Não tem mais gosto. Não dá liga. Não cola, né? O programa lá, vai que cola. Não cola. Não cola mais. Né? De ficar sentado lá esperando. Não dá mais. Então, que você hoje, abaixa um pouquinho sua cabeça, vamos terminar. Que você nessa manhã analise e observe o quanto você já está nesse caminho. Há quantos anos? Em que circunstância, situação você se encontra hoje, meu amado? Porque a palavra hoje nos convida a dar passos. Porque converter significa uma proposta de avançar. Como disse no começo, o maior perigo da proposta de Jesus é para nós da igreja, que já estamos na igreja, ou pelo menos consideramos que já somos da igreja. A gente corre o risco de estacionar e de achar que já está bom, que já está pronto. Para quê? Nessa cultura que a gente vive hoje, do mínimo esforço, para que fazer mais alguma coisa? Já está bom. O Senhor nos convida a avançar. Tem muita gente jogando rede para pescar no raso. E alguns até nem no rio estão jogando rede aí no asfalto. Que peixe que a gente vai pegar? Deseja no seu coração hoje fazer essa experiência. E se você ainda não encontrou com Jesus, fala para Ele: eu quero te encontrar, Jesus. Esse ano de 2015 que está começando, eu quero fazer valer a minha fé. Porque a minha fé não pode ser só um enfeite, só um rito pelo qual eu passei, ou às vezes as devoções que eu pratico. O Senhor nos convida mais a segui-lo, testemunhá-lo e anunciá-lo. Por isso, a palavra do Evangelho hoje é urgente. O tempo já se completou. Não precisamos mais ficar esperando. Há pouco agora nós celebramos o Natal. O grande presente nos foi dado, o Filho de Deus. E o que nós estamos fazendo com esse presente?
me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Por isso o despojamento é tão importante no segmento com Jesus. Porque as coisas, as pessoas, muitas e muitas vezes vão ocupando o lugar dele e a gente vai ficando apegado, pesado demais. E aí as prioridades passam para o segundo, terceiro, quarto plano. O que é que você nesse ano que está começando precisa deixar? O que é que nesse ano que está começando você precisa superar? Já deu o que tinha que dar, não serve mais. Talvez um relacionamento, talvez um negócio, talvez uma proposta, talvez um jeito de viver, não sei. O que é que você ainda precisa deixar, meu amado? Despojar-se, deixar ir. Porque tem coisa que a gente tem que deixar ir para poder a gente prosseguir. Que aquilo aprende, amarra a gente, segura a gente e não deixa a gente avançar. O que é que você precisa deixar esse ano para poder, né, crescer em Deus, crescer na graça dele, como família, como pai, como mãe, como irmãos na comunidade? Tua voz me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos seus mares eu quero navegar. São duas palavras fortes da liturgia de hoje: caminho e urgência. O tempo já se completou.